Olá, vamos começar? Se aquela busca incessante pela excelência é uma marca da liderança, mas ao mesmo tempo traz um peso, um estresse para quem lidera e para a equipe toda, essa análise de hoje é o lugar certo. A gente vai mergulhar fundo em como transformar essa busca pela perfeição em uma fonte poderosa de inspiração, uma liderança ética de verdade. E o caminho para isso é o método Praticamente. Bom, o nosso caminho hoje é um mapa bem claro para essa transformação. A gente começa entendendo o dilema do perfeccionista. Depois, vamos decodificar esse DNA da liderança. Sabe, entender o que está por trás. Vamos explorar os estilos que surgem disso e aí apresentar o caminho para sair da tensão e encontrar serenidade. E claro, vamos ver como esse líder age na prática, em ação, e fechar com dicas diárias para tudo isso virar um hábito. Ok, vamos direto ao ponto aqui. O grande dilema do líder tipo 1 é uma batalha interna, sabe? É constante. De um lado, tem aquele padrão de excelência, lá no alto. Mas do outro, vem a pressão, uma pressão esmagadora que esses próprios padrões acabam gerando. É um cabo de guerra interno. E aqui vale uma primeira reflexão. Pensa bem, essa busca incansável pelo perfeito, ela tá de fato levando a equipe ao sucesso? Ou será que no fundo está criando um clima de estresse, de ansiedade, aquele medo de errar que paralisa todo mundo? A resposta para essa pergunta, olha, é o primeiro grande passo da nossa jornada. E a raiz de tudo isso está bem aqui, numa estratégia que roda no inconsciente. É a crença profunda de que a perfeição funciona como um escudo. Isso mesmo, um escudo contra a crítica, contra o julgamento e, lá no fundo, contra o medo de parecer uma falha, de ser visto como inadequado. Essa vozinha interna que fica ali, sabe, alimentando o ciclo do perfeccionismo sem parar. Para a gente poder mudar um padrão, a primeira coisa é entender como ele funciona, certo? Então, agora a gente vai, decodificar um mecanismo que opera por trás das cortinas na mente de um líder tipo 1. Entender isso é a chave, é o que abre a porta para a autoconsciência e, claro, para a mudança de verdade. Então, o mecanismo principal aqui se chama formação reativa. E o que é isso, de forma bem simples? Pensa numa supercompensação. A mente pega qualquer impulso que ela julga como errado ou imperfeito, reprime isso com força e mostra para o mundo o contrário, uma imagem de controle total, de retidão. É basicamente uma tentativa de ser o oposto daquilo que lá dentro se teme ser. Tá, mas e como isso aparece no dia a dia da empresa? Bem, a gente vê naquela irritação que parece desproporcional com um errinho mínimo no processo, sabe? Ou quando se cria uma regra super rígida depois de um único deslize. Aparece também na dificuldade de delegar por aquele medo de que a tarefa não saia perfeita. E claro, naquela comunicação crítica que vem disfarçada de ajuda construtiva. No fim das contas, é aquela frustração interna quando a realidade simplesmente não bate com o plano ideal. Agora, o que é fascinante nisso tudo é que esse mesmo mecanismo, a formação reativa, dá origem a dois perfis de liderança bem diferentes. Dependendo do instinto que domina, a gente vai ter o líder social, que olha para o coletivo, e o líder de autopreservação, que foca mais no controle pessoal. Entender qual deles tem mais a ver com o próprio estilo é, fundamental para o desenvolvimento. Vamos dar uma olhada nessa comparação para ficar mais claro. De um lado, o líder social, que a gente pode chamar de guardião da ética. O foco dele é melhorar os sistemas, o grupo. O lado luz, a força dele, é inspirar pelo exemplo, gerar um impacto coletivo. Mas qual é o risco, o lado sombra? É a rigidez, uma postura que pode parecer de superioridade moral. Agora, do outro lado, o líder de autopreservação, o perfeccionista ansioso. O foco dele é o controle pessoal, a organização, a rotina. A força dele é uma disciplina e uma confiabilidade gigantescas. Mas a sombra aqui é pesada, ansiedade, microgerenciamento e aquele medo que paralisa de errar. Certo. Então a gente já entendeu o dilema, já entendeu a mecânica interna. A pergunta agora é, como é que se sai desse ciclo? É aqui que entra o método Praticamente. Ele é um caminho, um passo a passo estruturado para transformar toda essa tensão interna em serenidade e, claro, numa liderança muito mais eficaz. Esse ciclo de estresse é quase um roteiro. Primeiro, se percebe um erro, uma imperfeição. Na mesma hora vem a cobrança. Tem que consertar agora. Seja uma cobrança interna ou em cima dos outros. Isso gera o quê? Tensão. O clima pesa, a rigidez aumenta. E como a perfeição não existe, o ciclo se fecha na frustração, que é alimentada por uma raiva que fica ali, guardada, desgastando todo mundo, o líder e a equipe. Mas, felizmente, existe uma alternativa.
E é uma alternativa poderosa, o ciclo de evolução. Ele vem para quebrar esse padrão. Tudo começa com a consciência, com o ato de perceber aquele crítico interno na hora em que ele aparece. Logo depois, vem a aceitação. Entender que, olha, errar faz parte do processo. E só isso já abre um espaço enorme para flexibilidade, para buscar outras saídas. E o resultado? Uma ação equilibrada, serena e, no fim, muito mais eficaz. E como isso funciona na prática, no mundo real? Bom, o caminho de evolução do tipo 1 leva a gente a integrar as qualidades do tipo 7. O tipo 7 é o entusiasta, sabe? Aquela pessoa conhecida pela leveza, pelo otimismo, pela flexibilidade. Vamos ver como isso acontece num cenário de crise, porque é aí que a transformação fica mais clara do que nunca. Então, imagina a cena. Tem um projeto super crítico, o prazo final tá batendo na porta e, puf, uma crise inesperada acontece. É o gatilho perfeito, né? O cenário ideal para o ciclo de estresse do tipo 1 entrar em ação. Afinal, o plano perfeito acabou de ir por água abaixo. A resposta no piloto automático, a resposta rígida, seria o quê? Focar no erro, em quem errou, tentar forçar a solução original a funcionar de qualquer jeito e, com isso, aumentar a pressão e ansiedade em todo mundo. Já a resposta flexível, do líder que já está integrando as qualidades do tipo 7, é outra história. Esse líder abre espaço para um brainstorming, para novas soluções, ele encoraja a criatividade, a adaptação e mantém o otimismo, a leveza, energizando a equipe em vez de sugar a energia dela. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante essa evolução, principalmente para o líder com asa 2, aquele que tem um desejo natural de ajudar, de servir. Em vez de cair na armadilha da crítica disfarçada de ajuda, essa flexibilidade é usada para transformar um momento de crise numa chance de desenvolvimento real. Isso fortalece a confiança, melhora a comunicação, muda o jogo para a equipe inteira. Mas para que essa transformação toda não fique só na teoria, ela precisa virar prática, precisa ir para o dia a dia. Então, para a gente fechar, vamos ver 3 ações bem simples, diárias, para ajudar a ancorar essa nova postura de liderança. Então, vamos lá, é bem prático. Primeiro, comece o dia se perguntando onde eu posso ser flexível hoje, em vez de o que precisa estar perfeito. Segundo, quando identificar um erro, pause, respira fundo e primeiro reconheça o que está funcionando bem antes de partir para a correção. E terceiro, termine o dia notando uma situação em que a imperfeição, na verdade, levou a um aprendizado ou até um resultado bom e inesperado. São ações pequenas, mas com impacto, olha, gigante. E para a gente fechar, tem uma ideia que resume toda essa jornada. Querer fazer o certo é nobre, é claro, mas a evolução de verdade, aquela liderança que inspira, ela acontece quando a gente entende que o valor não está na perfeição. O valor está na integridade, na serenidade e, principalmente, na capacidade de guiar a equipe através das imperfeições que fazem parte do mundo real.